A crise financeira que o Corinthians enfrenta não é novidade para ninguém, mas quando a gente para analisar os números a coisa fica ainda mais preocupante. Hoje o clube deve mais ao Meia Coronado do que ao próprio Memphis Depay e isso diz muito sobre o descontrole que tomou conta do Parque São Jorge. O torcedor que ainda tenta se animar com a renovação do contrato com a Nike precisa engolir a realidade de que boa parte desse dinheiro novo nem vai tocar no futebol, vai direto pro buraco das dívidas. Segundo as informações mais recentes, o Corinthians deve receber cerca de R$ 85 milhões por ano no novo acordo com a fornecedora de material esportivo. Isso pode variar um pouco para cima ou para baixo dependendo das metas atingidas, mas no cenário mais otimista ao longo de 10 anos o contrato pode ultrapassar R$ 1 bilhão. Parece uma grana gigantesca, e de fato é, mas o problema é o destino dessa grana. O clube já adiantou 100 milhões, sendo 50 pagos ainda neste mês de agosto e o restante dividido em duas parcelas de 25 milhões cada. Mas esse valor não veio como presente nem como bonificação, é empréstimo mesmo com juros corrigidos pelo IPCA cerca de 5% ao ano. Foge da taxa Selic que anda na casa dos 15%, mas ainda assim é dívida. Dívida que entra na conta justamente no momento em que o Corinthians tenta respirar e que inevitavelmente vai ser usada para tapar buraco em vez de investir no elenco. O contrato com a Nike não estabelece uma quantidade fixa de peças como acontecia antigamente. Agora o clube define por temporada quantas camisas deseja receber e o valor é ajustado conforme a necessidade sem depender diretamente do preço unitário da peça. É uma flexibilidade maior, mas que ainda assim não resolve os problemas estruturais do clube. Lá no fim do contrato, que ainda vai demorar bastante para chegar, o Corinthians também não vai precisar esperar os 3 meses finais para negociar com outras marcas, podendo começar essa conversa com até 1 ano de antecedência. Mas até lá o caminho é longo e o clube vai precisar sobreviver financeiramente. E falando em finanças, a situação de Memphis Depay virou bomba. O atacante que chegou com pompa agora ameaça deixar o clube cobrando mais de R$ 6 milhões. Ele já enviou 2 notificações formais cobrando prêmios atrasados além da imagem e a diretoria pediu que ele emitisse notas fiscais para que parte desse valor pudesse ser pago, cerca de 2 milhões. O problema é que os outros 4 milhões referem-se a premiações não quitadas. E o Memphis não está sozinho, boa parte do elenco vive situação parecida com luvas e direitos de imagem pendentes. O mais curioso, ou trágico, é que jogadores estrangeiros como o Memphis não aceitam calote calado. Enquanto o brasileiro costuma engolir o atraso com medo de ficar sem clube, o europeu cobra, pressiona, bate na porta e exige o que é seu. E por mais que isso tenha criado certo desconforto no vestiário, ainda há muitos atletas que apoiam o Memphis. Ele inclusive já cobrou a diretoria diretamente perguntando se os outros jogadores já tinham recebido, o que mostra que para ele a cobrança vai além do pessoal. A verdade é que a situação ficou insustentável. O Memphis custa ao Corinthians cerca de R$ 6 milhões por mês. Sim, por mês. Entre salários registrados em carteira, direitos de imagem, segurança particular, carro, hotel, cozinheira e até plano de telefone, o clube arca com tudo. E não é exagero, o Corinthians banca quase tudo do jogador como se ele fosse um membro da realeza hospedado em São Paulo. O hotel onde ele vive custa mais de R$ 1 milhão por mês, segundo informações de bastidores. E o torcedor que paga ingresso, que sofre na arquibancada, se pergunta: vale a pena tudo isso? Pior ainda é pensar que o retorno dentro de campo não justifica tamanho investimento. Sim, ele teve um lance marcante contra o Palmeiras no Allianz Parque, aquela jogada em que ele derruba o marcador com o corpo e ainda faz pose depois. Um momento de personalidade que empolga, é verdade. Mas isso basta, não dá para sustentar uma estrutura de 6 milhões mensais com base em um lance emblemático. O patrocínio Master cobre uma parte significativa desse custo, cerca de 15 milhões por mês, mas o restante sai do bolso do clube, que já não tem mais de onde tirar. E aí entra o caso ainda mais escandaloso de Igor Coronado. O Corinthians deve ao Meia uma quantia de cerca de R$ 10 milhões. O acordo original previa 9 parcelas de R$ 1 milhão cada, mas só a primeira foi paga. O restante ficou pelo caminho. Além disso, o clube ainda não pagou 2 milhões de comissão ao empresário do jogador. A dívida foi se acumulando de forma irresponsável e hoje representa uma bomba relógio prestes a explodir. A comparação com antigos dirigentes é inevitável.
O torcedor ouviu promessas de revolução, de mudança de mentalidade, de gestão moderna. Mas no fim é mais do mesmo. Contratos mirabolantes, promessas não cumpridas, salários irreais e um elenco que não consegue dar resposta dentro de campo. A dívida com Memphis e Coronado somadas beira os 16 milhões de reais. Como resolver isso? Com que dinheiro vai tudo sair do adiantamento da Nike? E o pior é que mesmo que esses valores sejam quitados agora, o clube ainda precisa contratar reforços. O elenco é limitado, carente de peças e a janela está aí. Mas com esse rombo, como ir ao mercado com força? Não dá para ter uma BMW na garagem se a casa tá caindo aos pedaços. Não adianta pagar milhões por um craque se falta estrutura, se o grupo não tem profundidade, se a dívida vira bola de neve. O Corinthians vive um dilema entre ostentar no luxo ou investir no essencial. E hoje a resposta parece cada vez mais óbvia. A situação financeira do Corinthians continua se mostrando cada vez mais caótica conforme novas informações surgem. O que era para ser uma parceria celebrada com a Nike com cifras astronômicas e promessas de um novo patamar financeiro agora se vê parcialmente comprometida por erros de gestão que vieram antes mesmo da assinatura do contrato. A verdade é que o clube, mesmo fechando um contrato potencial de até 12 bilhões de reais com a Nike, ainda precisa usar parte desses valores para tapar buracos que foram abertos por decisões administrativas desastrosas, muitas delas concentradas nos primeiros meses da atual gestão. É simbólico que, enquanto o torcedor celebra os 100 milhões de reais de adiantamento previstos para os próximos meses, parte disso já tenha destino certo: pagar dívidas deixadas pelo presidente Augusto Melo. Dívidas essas que não envolvem apenas questões operacionais ou estruturais, mas compromissos milionários com jogadores recém-contratados. O caso do Memphis Depay é emblemático. Contratado com pompa de estrela internacional, o atacante custou ao Corinthians uma estrutura digna de celebridade global, salários mensais que superam os 6 milhões de reais, com direito a carro de luxo, hospedagem em hotel de altíssimo padrão, segurança particular, cozinheira e até custos com CLT e direitos de imagem completamente fora do padrão para a realidade atual do futebol brasileiro, especialmente para um clube como o Corinthians, que não vive seu melhor momento esportivo e financeiro. O mais grave é que esse pacote milionário não se reflete até aqui dentro de campo. Memphis teve seus lampejos, claro, momentos pontuais de qualidade e personalidade, até liderança. Mas em nenhuma hipótese o custo-benefício se justifica. O torcedor já percebeu isso e até parte do elenco sente. Segundo relatos de dentro do CT, Memphis não ficou tão mal visto pelos companheiros por cobrar o clube judicialmente pelas premiações atrasadas. Isso porque muitos ali também convivem com o mesmo problema, mas não têm a mesma liberdade ou coragem para exigir seus direitos. O jogador brasileiro aceita calado, tem medo de ser rotulado, de queimar seu nome no mercado. Já o europeu, especialmente um atleta com a bagagem de Depay, não tolera atrasos, não compactua com desorganização. E o que dizer então do caso Coronado? Aí sim entra o ponto mais preocupante da gestão Augusto Melo: a repetição de erros cometidos por administrações passadas. Coronado tem hoje cerca de 10 milhões de reais a receber do Corinthians, dos quais 8 milhões de reais dizem respeito às famosas luvas prometidas em 9 parcelas de 1 milhão de reais. Apenas a primeira foi paga. As outras foram ignoradas, simplesmente deixadas para trás como se não tivessem sido acordadas em contrato. Somese a isso mais 2 milhões de reais de comissão ao agente do jogador e se desenha uma bomba relógio jurídica e esportiva. O mais estarrecedor é que esses compromissos foram firmados sem qualquer previsão realista de fluxo de caixa. Não havia patrocínio fechado à época, não havia receita garantida. Era uma aposta cega na chegada de receitas futuras que agora se concretizam parcialmente com o contrato da Nike, mas que já nascem carimbadas para cobrir rombos e não para alavancar o time dentro de campo. A diretoria parece ter comprado jogadores como quem faz um financiamento de carro de luxo tendo apenas uma promessa de emprego. E agora corre contra o tempo para evitar uma crise ainda maior. Essa postura leva a uma analogia dolorosa: o Corinthians hoje é um clube que tenta manter uma fachada de grandeza enquanto as rachaduras aumentam por dentro. Gastasse milhões em uma peça de luxo como Memphis enquanto não há elenco suficiente para sustentar uma temporada competitiva. Não há profundidade, não há reservas à altura, não há estrutura que justifique o investimento isolado em um ou dois nomes midiáticos.
E tudo isso para quê? Para passar a imagem de que o clube está em transformação, que está se modernizando, que está virando SAF, mas como virar SAF com essa desorganização, com essas dívidas impagáveis e esse modelo de gestão que beira a irresponsabilidade à própria? Estrutura do contrato com a Nike é boa, mas não resolve o curto prazo. Falas em 85 milhões de reais por ano, o que representa um salto em relação ao antigo contrato. Contudo, a chegada desses valores depende de metas de variáveis de performance. Não é dinheiro garantido em caixa todos os meses. E mais, o Corinthians já comprometeu parte desse valor com adiantamentos. Isso sem falar na própria dinâmica do contrato, que não envolve fornecimento de peças por valor fixo, mas sim pela quantidade solicitada. Ou seja, o clube assume parte do risco comercial. É importante dizer que a responsabilidade não é só do presidente atual. As gestões anteriores contribuíram para esse cenário, mas o que assusta é a repetição dos mesmos erros. Promessas grandiosas, contratações midiáticas, falta de planejamento financeiro, atrasos em pagamentos, pressão de torcida, queda de desempenho e, por fim, mais uma crise anunciada. E no meio disso tudo, a torcida sofre. A torcida que paga ingresso, que compra camisa, que acompanha o time, que acredita nas promessas, que sonha com títulos, é quem carrega o peso das frustrações. No fim das contas, o que resta é um elenco caro e desequilibrado, com jogadores insatisfeitos, dívidas acumuladas, promessas de reformulação que não saem do papel e um clube tentando sobreviver à própria grandeza. O Corinthians precisa urgentemente parar de querer parecer moderno para de fato se tornar moderno. Precisa parar de pensar como um gigante ferido e começar a agir como uma instituição profissional. Não se trata de cortar tudo e viver com pouco, mais de organizar as finanças, honrar os compromissos, montar um elenco com coerência e respeitar a torcida que já sofreu demais com as consequências de má gestão. O clube está neste momento diante de uma encruzilhada. Pode continuar apostando em soluções mágicas e parciais que só mascaram os problemas, ou pode encarar a realidade de frente, assumir os erros e iniciar um processo real de profissionalização. Ainda dá tempo. Mas cada novo erro, cada nova dívida, cada novo contrato fora da realidade vai cobrando um preço. E esse preço no fim sempre recai sobre o que há de mais valioso no Corinthians, a sua torcida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começa a ganhar força. Roger Guedes estaria de volta ao Corinthians. Segundo fontes próximas ao clube e pessoas ligadas ao jogador, um possível acordo já estaria selado, com contrato válido por 3 anos. A movimentação ainda não foi confirmada oficialmente, mas nos corredores do Parque São Jorge o assunto já é tratado como praticamente certo. A notícia, claro, causa alvoroço entre os torcedores. Guedes, que teve passagem marcante pelo Timão entre 2021 e 2023, deixou saudades após sua transferência para o futebol do Catar. Com 43 gols em 126 partidas, o atacante conquistou a torcida alvinegra com sua entrega em campo, personalidade forte e gols decisivos. Agora, segundo fontes internas, ele pode estar pronto para vestir novamente o manto corintiano. A possível volta também reacende discussões sobre os planos do clube para o restante da temporada. O Corinthians, que ainda busca estabilidade sob o comando técnico atual, vê em Guedes uma peça-chave para reequilibrar o setor ofensivo. Com a camisa 10 ainda indefinida e carência de um nome de impacto no ataque, a chegada de um velho conhecido cairia como luva no elenco. Apesar de nenhuma confirmação oficial até o momento, a especulação movimenta as redes sociais e já mobiliza parte da torcida. Há quem diga que Guedes já teria inclusive visitado as instalações do CT Joaquim Grava, reforçando a tese de que o retorno está muito próximo de ser anunciado. Se confirmado, o acordo por 3 anos mostra que o Corinthians aposta alto na recuperação técnica do time, e na volta de um nome que conhece bem o clube, a pressão da fiel e o peso da camisa alvinegra. Até lá, o que se tem é a expectativa, e, como todo bom rumor no futebol, ela cresce a cada hora que passa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!